Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ter mais uma videoaula, né? Que bom, né, crianças? Crianças, mas antes de nós iniciarmos as nossas aulas, nós vamos ler o nosso verso bíblico, que diz assim: quando você faz a vontade de Deus, recebe bênção e descanse em paz. Na dúvida, peça a Ele que o auxilie a fazer escolhas alinhadas com a sua vontade. O nosso verso se encontra hoje em Mateus 5,6 e fala sobre a recompensa. Quão bom e quão maravilhoso é sabermos que Jesus está do nosso lado. Vamos lá para mais um dia de aula? Hoje nós vamos estudar história. Você vai pegar o seu livro, né, seu estojo, seu material escolar e vai abrir seu livro de história na página 64. Mas antes de iniciarmos, vamos orar? Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio, Jesus está aí com você, criança. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor Jesus amado, por mais um dia. Obrigada pela saúde, Senhor, que Tu tens nos concedido. Toma cada um dos meus alunos nas Tuas mãos, seus familiares, guardando, livrando e protegendo. Senhor, dá entendimento aos meus alunos nesta hora, que eles irão estudar. Esteja com eles, Senhor, neste momento, que não está sendo fácil para mim nem para eles, porque estamos distantes. Mas, Deus, sabemos que Tu estás conosco, que Tu estás nos guiando e nos dando sabedoria. Dai-nos um bom dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá para a história. História: Imigrações na formação dos bairros. Livro, página 64 a 67. Imigrações na formação dos bairros. Vamos lá. Abra seu livro na página 64 e vamos iniciar a nossa leitura. Acompanhe a leitura no seu livro, tá bom? Diz assim: São Paulo é uma das principais cidades do Brasil, não só porque é grande, mas também porque recebeu muitas pessoas vindas de várias partes do mundo e de outros estados do país para trabalhar no campo e na cidade. Cada grupo de pessoas contribuiu para a formação dos lugares, de acordo com a sua cultura. Por isso, tanto em São Paulo como em outras cidades brasileiras, há muitos bairros diferentes. Vejam alguns bairros organizados a partir da influência de imigrantes na cidade de São Paulo. Olha só, crianças, aqui nós temos, né, a imagem de pessoas que vieram de outro estado, de outro país e se alojaram, ficaram ali no estado de São Paulo. Essas pessoas, elas são chamadas de imigrantes. Por quê? Pessoas que entram em um país que não é da sua origem para se estabelecer. Um exemplo: se eu morasse lá, deixa eu ver onde eu tenho vontade de morar. Em Portugal. Se eu morasse lá em Portugal e eu fosse descendente de lá, nasci em Portugal, sou portuguesa
e eu venho embora para cá para o Brasil. Eu vim embora para cá para o Brasil. Então, quando eu venho de Portugal e me estabeleço aqui no Brasil, eu sou chamada de imigrante, tá? Entendido aí? Olha só, a gente pode ver aí na imagem que países de origem de alguns imigrantes. Olha só, aqui a gente está vendo o Brasil, nós temos aqui a Itália, a Síria, o Japão, né? Então, essas pessoas, eles são imigrantes aqui no Brasil. Nós também estamos vendo aqui, ó, uma imagem de imigrantes japoneses chegando no Brasil em 1930. Outras imigrantes italianos chegando em 1890. Então, São Paulo foi migrada por várias pessoas, né, de vários países. Vamos entender um pouco cada um deles? Vamos lá. Os japoneses. Os japoneses começaram a vir para o Brasil em 1908, há muito tempo atrás, né? Nós não éramos nem nascidos, nem eu era nascida. Desembarcaram do navio Kassato Maru, no Porto de Santos, e se dirigiram ao trabalho nas lavouras de café, no interior do estado. Até 1950, chegaram ao Brasil em torno de 2.000 imigrantes japoneses. Ah, professora, por que essas pessoas vêm dos seus países para cá? Geralmente, crianças, vêm à procura de trabalho, estão passando por alguma necessidade, ou tem alguns que querem ganhar a vida de outra forma. Não está dando certo o seu emprego no seu país de origem e vem em busca de uma vida melhor, né? A gente pode ter um caso bem recente que aconteceu, foi com as pessoas da Venezuela, que estavam lá passando necessidade, passando fome, né? E muitas pessoas migraram para outros países. Inclusive, muitos vieram para o Brasil. Essas pessoas são chamadas de imigrantes. Por que eles vieram para o Brasil, professora? Porque eles vieram em busca de uma vida melhor, de não passar fome, de conseguir sobreviver. E essa vinda de pessoas de outros países para o Brasil, ela aconteceu há muitos anos atrás, não é de hoje, tá? Vamos lá. Adquiriram lotes de terra e dedicaram-se ao cultivo de algodão, feijão, milho, amendoim, chá, arroz e hortifrutis granjeiros. A população japonesa cresceu e os negócios prosperaram. Muitos imigrantes também passaram a trabalhar na cidade de São Paulo, na Liberdade. Ali desenvolveram estabelecimentos comerciais e na década de 1970, o bairro ganhou uma decoração ao estilo japonês, com as típicas lanternas Suzuranto e atividades culturais nas praças do bairro, como feiras de artesanatos e comidas típicas. A gente pode analisar hoje que aqui no Brasil nós temos muitas comidas japonesas, muitas coisas japonesas que vieram, por quê? Pelo motivo dos japoneses migrarem para cá, para o Brasil, né? Então, os japoneses cresceram aqui e assim que foi surgindo os bairros. Você pode ver que cada cidade possui vários bairros, né? Com nomes diferentes.
Por quê? Porque várias pessoas vieram e começaram ali a formar um bairro. Nós temos também quem veio para cá, para o Brasil, foram os sírios e os libaneses. Os imigrantes sírios e libaneses se estabeleceram na cidade de São Paulo a partir do ano de 1987. O local escolhido para viver foi próximo ao mercado municipal e à estação ferroviária, onde está localizado na rua 25 de Março. O comércio até hoje muito forte na rua é herança desse povo que escolheu esse ramo de trabalho para sobreviver. No princípio, os comerciantes libaneses levavam caixas nas costas, os armarinhos, onde guardavam mercadorias pequenas para vender. Com o crescimento dos negócios, foram escolhendo outros lugares para morar, como os bairros de Paraíso e Vila Mariane, além das lojas dos sírios libaneses. Olha só, aqui eles também construíram igrejas, clubes esportivos e associações culturais, né? Os sírios libaneses. Nós podemos observar na primeira imagem quando eles chegaram aqui. Essa daqui é a 25 de março. Ó, tá? Essa imagem tem no seu livro. E aqui também do lado é a 25 de março hoje. Você pode ver que a 25 de março ela é uma rua de comércio e olha como fica de pessoas para comprarem ali, né? E foi fundada esta rua aí com esses comércios pelos sírios libaneses, na época que eles imigraram, né, para cá, para o Brasil. E olha só como cresceu e continuou o comércio lá na 25 de março, em São Paulo. E o comércio continua muito forte lá, porque começou pequeno, os sírios que carregavam, né, suas mercadorias ali nas suas costas e foram crescendo e formando aí um comércio enorme na rua 25 de março. Nós temos também os italianos. A colônia italiana é uma das maiores e mais fluentes da cidade de São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil a partir de 1870 para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado. Mas muitos permaneceram na cidade para trabalhar nas indústrias, no comércio e na prestação de serviço. No bairro do Brás, há mais de 100 anos localiza-se uma hospedaria que abrigava os imigrantes recém-chegados ao Brasil, grande parte deles italianos. Hoje a hospedaria tornou-se um museu que guarda a memória da imigração do estado de São Paulo. Essa imagem que nós estamos vendo aí são dos imigrantes italianos que vieram para cá para o Brasil em 1870 e ali tinha a hospedaria, né? Que eles ficavam ali durante o momento que eles estavam aqui no Brasil. E eles estão tirando uma foto aí em frente a essa hospedaria. Olha só, como você pode ver, são vários imigrantes aí, né? Italianos. Próximo ao Brás está Moca, um bairro tradicional italiano que se originou da forte presença de indústria têxtil, nas quais, no passado, grandes parte dos funcionários eram de imigrantes italianos. É um bairro com muitas pizzarias, cantinas e doçarias. Olha só, crianças, a culinária italiana, ela é muito, né, massas. Nós temos a pizza. Hoje, por que nós comemos a famosa pizza que nós amamos, né?
por causa dos italianos que vieram, trouxeram também com eles a sua culinária ali, e eles se alojaram ali próximo a Brás, né? A gente pode ver que cada um desses imigrantes que se estabeleceram lá em São Paulo, eles escolheram uma parte diferente, né? Os italianos na Brás, né? Aqui nós temos também aqui os sírios libaneses na 25 de março, né? E aqui os japoneses, né, que se estabeleceram aqui também, né, no local aqui de São Paulo, que você pode ver, ó, que tem aqui várias características do Japão, né? Então eles escolheram cada pedacinho de São Paulo e ali foi crescendo os bairros, foram formando, né? Ali os bairros. Então, nós temos na página 67, desculpa, a sua atividade, que diz assim: a sexta questão, de acordo com os textos anteriores, complete a tabela a seguir. O que você vai fazer? Você vai. País de origem dos imigrantes. Qual foi os países que nós falamos, que nós estudamos? Foi Síria, Líbano, né? Itália e Japão. E qual foi a época em que vieram para São Paulo? Você vai colocar aí no quadradinho a época que eles vieram. E aqui do lado nós temos herança cultural, característica marcante do bairro que ocuparam. Um exemplo, aonde foi que os sírios libaneses se alojaram, eles ocuparam? Foi a rua 25 de março, né? Ali o comércio, eles criaram ali o comércio. E a Itália, os italianos, foi nas indústrias, né, têxteis. Eles fundaram as cantinas, pizzarias, doçarias, né? E também nós temos aqui uma praça, a Praça de Milão, que ela tem aí no seu livro, tá? Essa praça também foi ali fundada pelos italianos, né? E o Japão? O Japão, a cultura dele, a característica marcante foi o bairro com decoração oriental, né? As lanternas, feiras de artesanatos e as suas comidas típicas, tá? Essa questão, aqui onde eu vivo, o que você vai fazer? Italianos, sírios libaneses e japoneses deixaram suas marcas na construção da cidade de São Paulo. Primeira questão diz assim: na sua cidade, a presença da cultura de imigrantes, quais? Sim, nós temos várias presenças, né? A gente pode tirar pelas comidas típicas. Nós temos tanto do Japão quanto da Itália, né? A segunda, há estabelecimentos comerciais, restaurantes, construções, sociedades culturais ou esportivas que façam referência aos descendentes desses ou de outros povos imigrantes? Terceira, de que outras formas você percebe a presença dessas culturas? Crianças, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão pesquisar na internet, tá? Essas 3 perguntas aí. Essa sétima questão nós não vamos fazer, tá bom? Porque nós deveríamos estar na nossa sala de aula. Mas como não estamos, nós vamos deixar ela para outro momento, quando nós voltarmos para a nossa sala. Tá bom? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou aqui. Pode me procurar, tá?
Tchau, até o nosso próximo encontro. Beijos!